Pantoprazol, quem não conhece essa medicação, muita gente toma e nesse vídeo eu vou falar para você se o pantoprazol causa câncer de estômago, se o pantoprazol faz perder vitamina B12 ou então também se o pantoprazol ele piora a osteoporose. Além disso, vou falar a bula completa para você, então fica até o final que eu vou desvendar todos esses mitos e as verdades sobre esse medicamento. Se você já gosta desse conteúdo, eu já te peço um like e vem pro vídeo. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. O pantoprazol é um medicamento indicado para tratamento de úlceras gástricas. Já viu aquelas úlceras pépticas, também chamadas, aquela que antigamente perfurava? Agora, com esse medicamento chamado inibidor de bomba de prótons, depois que eu vou explicar isso para vocês, nós temos a erradicação praticamente desses casos que a úlcera perfurava. Entretanto, ainda temos muitas úlceras pépticas, úlceras gástricas, principalmente ali no duodeno, no estômago, que fazem aquela gastrite, a inflamação do estômago. E como resultado de uma secreção muito ácida do estômago, pode formar essas pequenas crateras no nosso estômago. Outra indicação é o tratamento de doença de refluxo gastroesofágico. Quando o ácido clorídrico produzido no estômago está com alta quantidade e faz a volta ali do estômago para o esôfago, faz a doença de refluxo gastroesofágico e o pantoprazol está indicado também no tratamento. Eu vou explicar tudo isso direitinho para vocês. Basicamente, essas duas condições são indicadas para esse tratamento com o pantoprazol: gastrites, úlceras, doenças de refluxo gastroesofágico e principalmente para alívio daquela sensação de pacientes que têm essas condições. Entretanto, existe uma doença que faz uma secreção muito alta de ácido clorídrico por essas células, a chamada síndrome de Zollinger-Ellison. E essa síndrome também necessita de altas doses dessa medicação. Então, basicamente, temos essas indicações para o tratamento com pantoprazol. E como o pantoprazol age? Ele age inibindo a secreção do ácido clorídrico, principalmente inibindo essa bomba de prótons, que ela é formada por uma troca entre hidrogênio, potássio e ATP, que é uma base energética que nós temos na célula, uma base celular, que fazemos isso nas células do nosso estômago. E isso faz com que essa inibição produza menos ácido clorídrico, propiciando que haja a cicatrização desses tecidos, dessa mucosa dentro do estômago e do intestino, que melhora então a cicatrização. E quais as formas de apresentação do pantoprazol? O pantoprazol, nós temos ele comprimidos e também a forma injetável. A forma injetável nós utilizamos no hospital, enquanto nos comprimidos nós temos também no hospital, mas utilizamos aí no nosso dia a dia. Nós temos duas dosagens de pantoprazol, a de 20 miligramas e a de 40 miligramas por comprimido. Agora, quais são os nomes comerciais mais comuns que nós temos? Nomes comerciais mais comuns temos Pantocal, Iniloc, Pantozol, o Adipept, o Ziprol e muitas outras marcas. Outra coisa importante saber é que nós temos a formulação genérica do pantoprazol sesc hidratado, que também temos em 20 miligramas e também 40 miligramas por comprimido. Uma coisa importante de vocês saberem é que quando você ingere um comprimido de pantoprazol, ele começa a fazer efeito dentro de 2 horas e meia depois da ingestão comprimido. É importante que as doses dessa medicação dependem da doença, mas geralmente em pacientes sem nenhuma comorbidade, sem nenhuma doença, utilizamos doses de 20 até 80 miligramas por dia, comumente utilizado em doses curtas, em períodos curtos, que não podem ultrapassar aí 2 meses a 3 meses. Doses que chamamos de doses profiláticas, principalmente para prevenir as úlceras em pacientes que estão tomando algumas medicações que agridem o estômago, como, por exemplo, anti-inflamatórios não hormonais, diclofenaco, nimesulida, esses anti-inflamatórios aí mais comuns, você pode utilizar em doses de 20 a 40 miligramas por dia enquanto estiver tomando essa medicação. Alguns pacientes também que tomam anticoagulantes
podem fazer uso mais contínuo dessa medicação para prevenir a formação de úlceras e também de sangramentos. Entretanto, é muito discutível o fato de diminuir a vitamina B12 em pacientes que estão tomando por uso prolongado. Viu-se que, na verdade, essa diminuição da vitamina B12 é em pacientes, geralmente, que têm alguma carência nutricional e estão tomando doses muito altas, acima de 40 miligramas por dia. A deficiência de vitamina B12, ela pode acontecer sim, por isso deve ser orientado o paciente se alimentar melhor ou até mesmo fazer uma reposição dessa vitamina B12 se ele estiver utilizando doses altas e também prolongadas. Outra condição de alerta que eu quero falar para vocês é que pacientes que têm alguma condição relacionada à predisposição a fazer osteoporose, mulheres pós-menopausa, estão fazendo uso dessa medicação cronicamente, também em altas doses, devem ser avaliadas para osteoporose. Apesar de não ter uma relação direta, bem convincente, os estudos mostraram que pode ter sim uma correlação fraca. Entretanto, esses pacientes que são de riscos devem ser mais observados de perto pelo médico quanto à avaliação da osteoporose. Uma outra precaução nos pacientes idosos é que não ultrapasse a dose de 40 miligramas por dia nesses pacientes. E quais são as contraindicações do pantoprazol? Na verdade, muito poucas. Os pacientes que não podem tomar essa medicação são mulheres que estão grávidas, gestantes e também as lactantes. Evitar essa medicação durante a gestação e durante a lactação. Pacientes, crianças menores de 5 anos de idade também não podem tomar pela falta de estudos sobre esse medicamento nesse tipo de população pediátrica. Agora, outras precauções também relacionadas a esses cuidados são que pacientes com hepatopatia, doenças do fígado, têm que tomar a dose menor possível pela metabolização do pantoprazol ser por via hepática. Então, doses de 20 miligramas devem ser iniciadas do que 40 miligramas por dia. Pacientes com mais de 65 anos de idade, pacientes idosos, não exceder a dose de 40 miligramas. Pacientes com insuficiência renal crônica também não exceder a dose de 40 miligramas por dia. O melhor horário para você tomar a medicação é pela manhã ou então tomar ele de jejum de manhã cedo ou então antes do jantar, pelo menos meia hora antes das refeições. Esse medicamento ele não pode ser partido, mastigado ou macerado. Você já percebeu que nesse canal nós falamos de arritmias cardíacas, marca-passo, doenças do coração e muito mais? Então, se você não é inscrito, inscreva-se nesse canal e tenha acesso a conteúdo diário que eu posto aqui para você. E se você quer conteúdo exclusivo sobre arritmias cardíacas, não deixe de se tornar um membro do Doutor Arritmia e tenha acesso a um Netflix exclusivo para você sobre arritmias cardíacas e marca-passo. Tornando-se um membro VIP Arritmia, você tem acesso a esses vídeos e pode maratonar todos os vídeos postados numa área aqui exclusiva para membros. Então não deixe de acessar a esse conteúdo e esses benefícios para você, membro do Doutor Arritmia. Agora, quais os efeitos colaterais que o pantoprazol pode causar? Os efeitos colaterais são muito raros, são em torno de menos de 4% das vezes. E os sintomas são muito tranquilos. Geralmente são alterações gastrointestinais do tipo constipação, ou seja, o intestino fica preso depois de tomar essa medicação. Alguns pacientes relatam também distúrbios no sono, dificuldade para dormir, pesadelos também, muito raro, menos de 1% dos casos. Alguns pacientes podem ter alteração nos exames laboratoriais, principalmente relacionados ao aumento leve dos triglicerídeos, mas isso no início do tratamento e pode diminuir depois sozinho. Agora, daquelas outras questões que pode ocorrer, o magnésio baixar com o uso do pantoprazol, isso pode acontecer pela diminuição da absorção do magnésio e também da vitamina B12. É, como eu falei anteriormente, em situações muito prolongadas, em doses acima de
40 miligramas por dia em indivíduos idosos ou daqueles com dificuldades de absorção que têm alguma comorbidade ou alguma doença associada, como diabetes, por exemplo. Outro fator muito importante é relacionado ao câncer gástrico. O pantoprazol, ele não aumenta o risco de câncer gástrico. Então, é um mito acreditar que o pantoprazol, o inibidor da bomba de prótons, o pantoprazol de 20 ou 40 miligramas, vai aumentar a chance de você ter um câncer do estômago. O que acontece muito é que as pessoas podem sentir azia, queimação e tomar o pantoprazol e elas estarem com um câncer gástrico e não passou no médico para avaliar isso. Então, algumas pessoas podem estar tomando essa medicação por conta própria e, na verdade, elas têm não uma úlcera, mas um câncer naquela úlcera gástrica. Então, os sintomas de úlcera e também do câncer gástrico são muito importantes e parecidos. O câncer gástrico geralmente faz a pessoa perder peso, diminuição do apetite, emagrecer, ficar mais cansada, anêmica e outras coisas. Então, se você está sentindo isso, procure um médico da sua confiança, um médico gastro, para avaliar você. Eu espero que nesse vídeo eu tenha falado tudo para você. E se ficou alguma coisa, algum mito, alguma coisa que eu não falei, comenta aqui para mim. A sua opinião é muito importante e engrandece o nosso canal. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$ 4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Doutor Arritmia.